Qual é a menor tributação de um corretor de imóvel que ganha até R$15.000 mensal? Esse é o tema desse vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal e deixa o like aqui embaixo. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reales Contábil e esse vídeo é para você que é corretor de imóvel. Vamos mostrar para você qual é a menor forma de você pagar a sua tributação, desde que o seu ganho seja até R$15.000 mensal. Vou te convidar para você olhar aqui a tela do meu computador, a gente vai explicar as formas de tributação, quais são os enquadramentos possíveis e não possíveis, para você ter maior conhecimento e saber ter mais assertividade na hora de você escolher o seu regime tributário. Vou compartilhar minha tela. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que o corretor de imóvel ele utiliza o CNAE 68218/01. Então esse é o CNAE para quem é corretor de imóvel, que no caso aqui é um texto que fala corretagem na compra e venda e avaliações de imóveis. Primeira coisa que a gente precisa considerar, corretor de imóvel pode ser MEI? Então aqui a própria ferramenta mostra para a gente que não, corretor de imóvel não pode ser MEI. E antes até eu preciso explicar uma seguinte situação. Nós temos aí basicamente 4 regimes tributários. O MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Então você já sabe que MEI você não pode utilizar essa atividade como MEI. O MEI ele tem um limite de faturamento até 81 mil anual e ele tem uma taxa muito baixa que você paga aí em torno de 60, 70 reais por mês. É um valor fixo, independente de ter ou não movimento a sua empresa. MEI, então, está descartado dessa conversa aqui. O próximo passo é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um caminho que a gente vai mostrar que de fato é interessante até esse ganho de R$15.000, R$15.000 mensais. Aqui a gente mostra o anexo, né? O anexo de tributação do Simples Nacional é o anexo 3. Quando a gente analisa esse anexo 3, a gente avalia que um faturamento de até 180 mil anual, ele é o 15 mil mensal. Então, eu botei esse limite de 15 mil mensal justamente para bater nesse limite que bate o valor anual de 180 mil reais. Se você tiver essa tributação como pessoa jurídica, você vai pagar 6% de imposto de acordo com o seu volume de faturamento. Esse é a menor tributação que eu posso apresentar para vocês como pessoa jurídica. Por que não lucro presumido e nem lucro real? Isso aí você já analisa de uma forma mais separada, mas vou explicar aqui dentro do Simples e você vai entender o contexto de lucro presumido e lucro real. Dentro dessa alíquota de 6%, você está pagando imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, contribuição patronal e o ISS. Todos esses impostos estão dentro dessa alíquota de 6%. Então, dessa forma, se você, quando sai do regime do Simples, você vai ter que analisar a tributação de forma individualizada. Só para você ter uma ideia, a maior parte dos municípios do Brasil, eles vão cobrar aí 5% de ISS. Então, só de ISS você já está pagando 5%. Sendo que nessa alíquota você já está pagando aqui 6% e está pagando todos os impostos envolvidos. Então, para você que é um corretor de imóvel, tem esse faturamento aí mensal de até 15 mil, o melhor caminho é considerar a questão da pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica, ela vai ter essa tributação de 6% em cima do seu faturamento, porém esse valor é um valor que você depois, tirado as suas despesas, você pode retirar como isento de imposto de renda esse lucro. Você não tem mais nenhuma tributação que vai incidir sobre o lucro que você vai ter na sua empresa. Então, dessa forma, é interessante você considerar abrir um CNPJ e tributar como Simples Nacional dentro desse período. E ao longo do momento, do tempo que você estiver faturando, a gente vai avaliando qual é outro regime tributário que é interessante você ser tributado, caso o Simples Nacional já não te atenda. Vai existir um momento
que o Simples Nacional ele já não vai ser mais interessante. E aí você precisa considerar lucro presumido ou lucro real. Mas para você que tem esse faturamento aí de 15 mil mensal, não tem outra alternativa do que você analisar a possibilidade de constituir uma empresa como Simples Nacional. E só para não deixar mais dúvidas, por exemplo, eu não quero abrir um CNPJ, eu quero ser tributado como pessoa física. Olha só, a tabela de tributação de pessoa física, ela tem aqui um limite de isenção até 22.847,76, você é isento de imposto de renda. Mas a partir desse valor, até 33.919,80, você já começa a pagar a 7,5%, e aí você tem o valor de parcela a deduzir. Mas você analisa que com 33 mil, isso aqui é valor anual, 33.919,80 valor anual, já para uma tributação de 7,5%, é um caminho muito caro para quem está querendo faturar aí 180 mil anual. Sendo que, como pessoa jurídica, você pode ser tributado em cima de apenas 6%. Então, dentro desse contexto, a gente precisa analisar que existe a possibilidade de você ser tributado como pessoa física, não tem problema, mas a tributação, ela é uma tributação que tem uma faixa de isenção pequena, e a partir desse valor de 33.919, você já tem uma tributação de 7,5%. Sendo que a possibilidade que você tem de constituir um CNPJ, tributar na fonte 6%, dentro de um limite de 180 mil, é algo de fato mais interessante. E considerando que, a partir do momento que você recolhe esse tributo de 6%, o restante, tirando as despesas, quando você for analisar o seu lucro líquido da sua empresa, esse lucro líquido pode ser transferido para você de forma isenta de imposto de renda. Esse é o tema desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário e eu te aguardo aí num próximo conteúdo.